Olá, gente querida, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando nesse dia, te prosperando, levando você a um novo tempo com Deus, a uma nova estação com Deus. Hoje eu tenho uma palavra de Deus maravilhosa aqui. Romanos capítulo 8, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, Romanos capítulo 8, o versículo 1. Romanos capítulo 8, o versículo 1. Que versículo lindo esse. Diz assim, ó: portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. A experiência de andar com Jesus é uma experiência tão extraordinária, mas tão extraordinária, que a gente não tem ideia do que isso representa. Quando você nasceu de novo, aconteceu uma coisa extraordinária. O que é justificado por Deus? Quer dizer que Deus te perdoou de todos os pecados que você fez de hoje para trás. Com Jesus, você não tem passado. Você tem um testemunho de perdão. Eu gosto muito de um livro, é o segundo livro mais impresso no mundo fora a Bíblia. O primeiro livro é a Bíblia. Depois, o segundo livro mais impresso no mundo se chama O Peregrino. Todo cristão deveria ler esse livro. Porque é a história de um homem, né, que vai juntando coisas desse mundo e bota tudo dentro de um saco. De maneira que tudo que ele vai juntando vai se tornando um peso para ele carregar. E quando ele encontra Cristo com todo aquele fardo, aquele peso, ele troca tudo aquilo por uma nova vida em Cristo Jesus, justificada, se libertando daquele peso. E aquele peso e aquelas coisas significavam o pecado. Então a gente precisa compreender que quando a gente encontrou a Cristo Jesus, Deus nos justificou de todo o pecado. Por isso que nós precisamos da salvação em 3 etapas da nossa vida. A justificação é aquilo que Deus nos justificou no passado. A santificação é quando você usa a palavra de Deus, você ora, você jejua, você tem comunhão com Deus, e Deus vai te santificando. A santificação, ela te ajuda a você se livrar dos pecados presentes, porque os passados não tem mais diante de Deus. E, então, diariamente, a santificação te protege dos pecados diários. E a terceira etapa da salvação é a glorificação. Quando nosso corpo mortal morrer nesse mundo, nós vamos entrar numa glorificação. Então, a nossa alma, que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. E o nosso corpo, que é mortal, se revestirá de imortalidade. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Aí já não tem mais tempo. A linha do tempo acabou para a gente. E até esse corpo tombar, acaba para a gente. Aí nós entramos na eternidade. A eternidade é um espaço sem começo e sem fim. E Deus vive nesse tempo da eternidade. Eu acho tão maravilhoso essa graça de Deus sobre as nossas vidas. E o que esse versículo diz: você não precisa de uma lista, você não precisa de uma religião para ser salvo, você não precisa de sacrifícios religiosos, você não precisa de ídolos religiosos. Tudo que você precisa é essa experiência com Cristo Jesus. Quando você tem essa experiência com Cristo Jesus, ele te justifica do passado. E você está perdoado para andar livre com Deus nessa terra. Não importa a religião que você foi, não importa a religião que você é. O importante
é que você seja salvo e justificado em Cristo Jesus. E qualquer um que receber Jesus no coração e confessar com sua boca, Deus dará a ele salvação. Ele se tornará um filho de Deus. E eu profetizo essa bênção da salvação sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, enfim, sobre toda a sua casa. Ninguém da sua família vai se perder. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra hoje e vamos começar essa semana, uma semana abençoada, né? Já vamos orar o Pai Nosso daqui um minutinho, tá? Eu só queria antes falar o seguinte: hoje é o último dia para a gente fazer a nossa oferta missionária. Nós tínhamos que ajudar, nosso compromisso era com 22 missionários com um salário cada um. Nós chegamos já a por volta de 80% disso. Então, nós precisamos levantar hoje mais 6 salários mínimos só. E a gente pode, então, terminar e concluir essa lista e abençoar. Toda a semana, uma semana do mês, nós tiramos uma semana aqui das nossas redes sociais para levantar recurso para esses missionários que nós ajudamos, tá bom? Então, para você que já ofertou, que Deus multiplique muitas vezes essa semente. Que Deus multiplique muitas vezes. Para você que ainda não ofertou, peça ao Espírito Santo o que você pode ofertar. E você tem que ofertar o valor que ele colocar no seu coração. Essa é a semente que pode mudar a sua história. Amém? Tá aí nos comentários fixos a maneira, clica aí, vai ter uma maneira de você fazer a sua oferta, tá bom? Pode tirar uma foto aí, né? Daí, depois que a gente fizer a oração, você vai lá e faça a sua oferta, tá bom? Vamos orar o Pai Nosso, então? Ore comigo agora. É uma oração tão pequena, mas ela vai fazer um efeito poderoso em sua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos orar, então? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre o seu dia, sobre a sua semana, que esse dia seja um dia de honra de Deus, um dia vitorioso de Deus para você, um dia que Deus abra as portas da sua vida, que a cura de Deus, o milagre de Deus esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Que você tenha uma grande semana com Deus, uma grande semana com Deus, uma semana muito abençoada. Que Deus te abençoe.